Chegou! Bem-vindo ao nosso Papo de TV! Mais uma vez começando o nosso programa com muita bomba, muita notícia dos famosos, tudo que você quer saber, a gente traz sempre em primeira mão aqui, tá? E pra você não perder nada de tudo que tá acontecendo, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, porque a gente tá ao vivo, ó, em 2 horários, tá? De segunda a sexta-feira, a partir da 1h da tarde e a partir das 15 para 7 da noite, com muita bomba, tudo que rola no mundo da TV e dos famosos você encontra aqui, tá? Hoje, então, a gente fala sobre... Bomba! Fausto Silva tinha uma parceira que foi demitida e o motivo dessa demissão é um pouco chocante, tá? Um pouco triste, na verdade. Já a gente vai trazer aqui pra você, tá? E mais, sempre a gente fala aqui sobre os bastidores da TV e hoje a gente fala sobre os bastidores da Globo, porque você sabe, né? A gente consegue colocar aqui na ponta do lápis aquelas novelas que fizeram muito sucesso e que marcaram história, tal como Avenida Brasil, né? Que todo mundo fala a respeito do sucesso que ela fez. Mas em contrapartida, muitas novelas fracassaram no Ibope. E hoje a gente trouxe as mais fracassadas, as mais fracassadas pra você já ficar por dentro do que tá rolando, tá? Mas é pra isso que eu chamo ele aqui, Ítalo Nascimento, que não está fracassado, né? É sucesso aqui no nosso Papo de TV, Ítalo, tudo bem? Papo de TV é só sucesso. Oi, Daniel, hoje pro pessoal de casa também. Chegamos para atualizar vocês com fofocas. Lembrando que temos meta, por favor, se inscrevam aqui no canal, ajudem a gente a dominar o mundo das fofocas. Cadê o donete? Cadê o donete? Não esqueça também de se tornar aqui membro do nosso canal. Você pode fazer parte aqui do Papo de TV, lembrando que são 2 lives por dia, 1 da tarde, a partir das 15 para 7 da noite, e sempre que existe alguma necessidade, a gente entra a qualquer momento, também aqui na sua sábados, domingos, feriados, qualquer hora. Não tem horário não, gente, não tem horário não, então se vocês já podem ficar ligadinhos aqui, que o Papo de TV estará sempre para te atualizar também, mas vamos começar o programa logo, porque... Relembrando, por favor, se inscrevam, convidem seus amigos, porque tem meta a ser batida. Verdade. Mas vamos lá, então, começar, porque a gente recebeu uma notícia, né, sobre a ex-parceira de Fausto Silva na TV Globo, Faustão, que já está aposentado, a gente já sabe que não vai mais trabalhar com televisão, mas uma ex-parceira de Faustão lá na TV Globo revelou recentemente, Daniel, que ela foi demitida por um motivo revoltante. Muito revoltante. A gente sempre fala aqui, né, Ítalo, da importância da gente reconhecer os talentos do nosso país, das pessoas que sempre fizeram a importância da televisão, né, fizeram a TV ser a relevância que ela é hoje, e o motivo dessa demissão é chocante mesmo, tá? Ao longo aí da carreira, o Fausto sempre teve parcerias muito importantes na apresentação do programa. Recentemente a Annie Lotterman, aí na época em que ele tava na Band, ela que deixou a Globo pra seguir o caminho de apresentadora ali, co-apresentadora, na verdade, do Faustão da Band, e acabou sendo desligada, né, ao final do programa, mas deve em breve assumir ali novos projetos na Band, tá? Mas antes disso, lá nos anos 2000, a grande parceira do Fausto era a Adriana Colin, né? Adriana Colin, que começou a carreira aos 22 anos, né? Teve ali uma ascensão muito grande na época do programa do Jô, né? Veja o Gordo, lá no SBT, né? Em 1988, ela já estava ali nesse momento de ascensão. Chegou a fazer também alguns quadros de figuração ali na Praça é Nossa, fez campanhas publicitárias, desfiles e apostou aí na carreira de modelo. Em 89 ela ficou muito mais conhecida ganhando Miss São Paulo, ficou em segundo lugar no Miss Brasil, coisa que chamou a atenção de um fotógrafo, né, que convidou ela para ser modelo, e isso fez com que ela fosse para lá no extinto Banana Split, que inclusive revelou a Iliana, né? Mas e por que a gente tá falando sobre tudo isso? Essa carreira aí da Adriana Colin fez com que ela fosse parar anos depois lá na Rede Globo de televisão, onde junto com o Fausto, né, ela foi comandando ali o programa, mas não foi a primeira experiência dela na TV, não. Inclusive, ela fez parte do Fantasia, né, com a Jaqueline Petkovic, que depois fez um programa infantil,
com aquela, eu esqueci o nome, Amanda Françoso, né, que se destacou muito, né, em outras emissoras de TV também. E aí ela foi depois parar no Faustão. Mas ela teria sido demitida, então, por conta da idade. Então teria rolado aí um etarismo, né? Isso. A respeito da saída dela da Rede Globo de televisão. Uma pessoa que tem uma carreira muito importante na TV brasileira, que teve à frente ali de projetos muito importantes e que marcaram história, né? Como é o caso do Fantasia. E ela falou a respeito da presença, né? Da participação dela ali na Rede Globo. Ela disse o seguinte, abre aspas, o Faustão valorizava muito, né, no caso a participação dela, dizia que eu tava lá por conta de muitos nãos que eu recebi e levantava a minha bola, não ganhava por apresentação e nem pela marca, eu ganhava um valor mensal, mas acontecia uma coisa bem interessante, era uma vitrine absurda e as próprias marcas que anunciavam me contratavam para outros trabalhos depois, não posso reclamar. Ela disse isso em entrevista ao programa Me Poupe da Rede TV na época, né, que ela concedeu essa entrevista. E aí depois ela me falou, né, a respeito do caso da demissão, de como ela saiu da Rede Globo, né, ela que ficou anos ali ao lado do Faustão, que teria justamente sido por conta da idade. É triste, né, a gente falar sobre isso em pleno século XXI. Na verdade, ela não chegou a verbalizar, né? Ela não falou assim, fui demitida por causa da idade. Ela passou 7 anos na Globo, ela foi dispensada do programa do Faustão na época, né? A imprensa publicava ali que nos burburinhos da TV Globo, ali por trás das câmeras, falavam que o motivo mesmo era a demissão por conta da idade. 2001, ela tinha 43, né? Na verdade, ela saiu depois. Ela chegou a passar 7 anos lá na Globo. Que foi bem naquele período em que gerou muita polêmica, não foi? A política da Globo em cima da idade. Foi ainda na gestão do Boni, finalzinho da gestão do Boni, onde eles realmente pegavam em cima daquela coisa de as pessoas não podem envelhecer, tem que trocar, só pessoas jovens, que foi uma época muito polêmica da Globo, sim, né? Então é muito triste a gente falar sobre esse caso de etarismo, né? Mesmo que tenha sido há anos atrás, ele vem à tona hoje, né? Quando a gente vê essas aspas sendo divulgadas, né? Ainda mais no programa do Faustão, onde ele sempre incentivou a participação de pessoas que realmente fazem a diferença, né? Muito triste. Com certeza, e na época, o jornalista Ricardo Feltrin, que ainda trabalhava no UOL naquela época, falou o seguinte: não, caros leitores, vocês não entenderam mal. Apesar de linda e exuberante, 1,80 m, ela foi considerada velha demais para seguir no cargo de garota propaganda, a voz do merchan de Fausto Silva, né? Então ela realmente, o que a mídia dizia na época foi por conta dessa época aí, onde eles escolheram demitir as pessoas mais velhas, que inclusive coincidiu justamente com a saída do Caçulinha e também da produtora Lucimara Paris. E Lucimara, que trabalha até hoje, né, com o Ratinho, tá ali no SBT. Sim. Tem um programa solo também, né? Na Rede Brasil, se eu não tiver Na Rede enganado. Brasil, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que ela tinha durante um tempo. Verdade. Mas ficou aí, essas 3 marcas registradas, digamos assim, 3 pessoas figurinhas carimbadas do programa do Faustão, saíram ao mesmo tempo. Na época ainda, a Letícia Colin não, gente, ela é tia da Letícia Colin, tá? A Adriana Colin, ela ainda seguiu na Globo por um tempinho, né, enquanto ela ainda tinha contrato, fazendo festividades em emissoras locais, como o Réveillon de 2010. Aí eu falei aqui da Letícia Colin, o que é que tem a ver ela com essa história toda? Hoje, a Adriana Colin, ela tem um canal no YouTube, ela faz, né, esse conteúdo aqui para o YouTube, e foi justamente a Letícia Colin quem incentivou ela a colocar esse projeto em prática. Ela falou o seguinte: ela escreveu comigo algumas ideias de como funcionaria e colocamos no ar há 1 ano. Ela, inclusive, foi a minha primeira entrevistada, né? Então esse trabalho aí da Adriana Colin no YouTube tem um pouco do dedo aí da sobrinha dela, mas na televisão ela não voltou mais depois dessa saída da TV Globo. Muito triste mesmo, né? A gente viu ela em alguns projetos em outras emissoras depois. Foi um dos nomes que marcou muito ali na época, né? No Fantasia, né? E que foi um programa que revelou muita gente. Nomes que eu mencionei aqui na escalada, né? Tanto ela quanto a Amanda Françoso, que segue como apresentadora até hoje. Hoje, se eu não estiver enganado, ela tá na TV Aparecida, né?
e a própria Jaqueline Petkovic, que alguns anos depois comandou, por vários anos inclusive, Bom Dia e Companhia, tá? É triste quando a gente fala sobre isso, do etarismo, né? Sabemos que existe, mas por que eu digo que é triste? Porque a TV acaba abrindo mão de profissionais incríveis, de pessoas que são muito boas de verdade, por conta da idade. E vai aí fica aquele sentimento de, a pessoa ela vai envelhecendo e ela não é mais talentosa, ela não é mais útil. E isso que a gente quer combater aqui no nosso programa também, que esse tipo de coisa acabe, né? Hoje em dia a gente vê a TV brasileira um pouco mais flexível, mas ainda existe, né? O etarismo, infelizmente, né? E é uma coisa que a gente com certeza quer combater e faz questão de combater aqui no nosso programa, né, Ítalo? Com certeza, e enquanto as pessoas não valorizarem, né, as pessoas, independente de idade, independente de aparência, independente de X questões, né, o que vale é o talento, né, gente? A televisão ainda é marcada por conta disso, né? Com certeza, tá? A gente vai ficar de olho nessa história aí, porque mesmo que tenha acontecido há anos atrás, nada impede que sempre surja algum comentáriozinho mais duvidoso e mais preconceituoso, né? A gente segue acompanhando. Preconceituoso é a palavra correta, bem correta. A gente segue acompanhando e atualiza você aqui no nosso Papo de TV, tá? Mas vamos girar o nosso Papo da Fofoca, tem muita bomba aqui ainda. Já se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha, porque agora a gente fala, né, a respeito daquelas novelas, né, que não fizeram tanto sucesso assim, que deram um pouco errado, que muita gente até diz que gosta, né, mas muita, na verdade, é muita gente, né, que algumas pessoas dizem que gostam, mas que nem todo mundo apreciou, né, que olha e fala, puxa, mas que perda de tempo, que novela ruim. Então a gente reuniu algumas aqui pra trazer pra você de casa, ótimo. Tá? Que novela ruim! Que novela ruim! Que porcaria! Que geração merda. Brasil! Olha só, a primeira novela que a gente traz aqui, essa é polêmica, eu sei que ela é polêmica. Temos aí, diretor? Novela O Sétimo Guardião. Ai, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, essa novela aí, eu acho que até hoje a direção da Globo acorda e pensa, nossa igual senhora. aquele meme do cara lá que fala assim, eu acho que eu sonhei que eu tinha comprado tal coisa. Ih, eu comprei mesmo. Era a Globo, né? Eu não acredito. Acho que eles se arrependem muito de O Sétimo Guardião, porque pra quem não lembra, gente, a novela, ela flopou, né? Ela flopou bonito. A audiência dela era tão baixa que ela começou nos 33 pontos, chegou a marcar 24 de média, e aí chegou um dia que ela marcou 16 pontos. Pra novela das 8, isso não é audiência nem de novela das 6, pra você ter uma ideia, né? Se eu não tiver enganado, foi nos bastidores do Sétimo Guardião que tinha a Marina Rui Barbosa, o José Loreto, que gerou toda aquela polêmica onde a Marina tinha sido apontada, né, pela Anitta, que abriu o jogo pro Léo Dias na época. Inclusive, elas eram amigas. Né? A Marina e a Anitta eram amigas. E aí a Anitta tinha dito ali pro Léo Dias que a Marina tinha sido o pivô da separação do José Loreto. Aí rolou o negócio do Surubom de Noronha. Foi mais ou menos nessa época aí que acabou fazendo com que a novela tivesse o sentido oposto, né? Porque quando tem um escândalo envolvendo protagonistas, é comum que o Ibope até dê uma subidinha, mas... E além disso, Daniel, a Marina Rui Barbosa ainda teve um desentendimento com a Lília Cabral, né? Ainda teve acusação de assédio contra o Caio Blá. E ainda essa questão aí, a separação do José Loreto da Débora Nascimento, e onde supostamente a Marina Rui Barbosa seria o grande causador, né? O grande pivô dessa separação. Teria sido a amante, botado o chifre, pra ser direto. Exatamente. É que eu gosto de evitar processo, né? Não, então, mas é o que estão apontando. Vai reclamar com a Anitta e com o né? Léo Dias, não comigo. A Marina Rui Barbosa, exatamente. Então fica aí. Essa novela rendeu mais fora do ar do que no ar, né? Meu amigo. Inclusive, teve uma problemática ainda, antes do lançamento da história, que o autor foi acusado de plágio e que virou ainda um imbróglio na justiça. Olha o tamanho do problema, né, que essa novela causou, né, cara? Essa novela foi aí uma tentativa mesmo da TV Globo de
sei lá o que, e acabou sendo completamente o oposto, tendo aí sido um fracasso da audiência, né? Foi exibido entre 2018 e 2019. Se você não lembra, é porque realmente pouca gente assistiu. E não deve ser reprisada nunca, né? A novela Nunca Sétimo vai passar de novo. Nunca. Olha, próximo nome aqui que a gente traz é da novela Babilônia, de 2015. Ela era uma novela do Gilberto Braga. Foi um fracasso porque ela era muito conservadora, né? Era uma sociedade brasileira muito conservadora. A novela chegou a ousar ali, exibindo nos primeiros capítulos um beijo lésbico, né? Entre a Fernanda Montenegro e a Natália Timberg, né? O que desencadeou um boicote aí das pessoas retrógradas, né? Nossa, mas... Meu Deus, como o brasileiro é conservador. Ah, vá tudo cagar no mato. Mesmo pessoal que fica cagando regra em rede social é aquele que tenta tomar vantagem dos outros no meio da rua, sabe? Que quando pega o troco, vê que tá errado pra mais, não reclama, não fala nada, mas quando pega pra menos vai fazer barraco lá. É essa a sociedade brasileira, né? O povo é muito hipócrita aqui nesse país, infelizmente. Essa novela, ela começou aí com o Ibope de 32 pontos, foi caindo, aí chegou nos 20 pontos de audiência, né? Se tornando a novela mais assistida da emissora, fora a Malhação, né? Então, menos assistida ou mais assistida? Menos assistida. Essa novela, ela não estava conseguindo chegar num número muito bom. Foi o maior fracasso da história da Globo, né? Onde normalmente... O povo foi tudo pra Record, né? As pessoas não estavam conseguindo acompanhar porque, como você falou, né, tinha essa questão onde a Globo tentou ali ousar, de uma certa forma, trazer uma temática mais progressista, e a gente sabe como é a população brasileira, que não é, digamos assim, muito evoluída nesse cenário. A novela foi exibida em 2015, né, teve 143 capítulos, era protagonizada justamente, como você falou aí, pela Natália Timberg, a Fernanda Montenegro também, tinha papéis importantes, mas a Glória Pires, Adriana Esteves e Camila Pitanga era o trio ali responsável por protagonizar a novela. Mas mesmo assim, olha os nomes de peso, né, cara? A Glória Pires, que é a mãe da Cléo Pires e do Fiuk, não. Exatamente. Um grande nome, realmente. Nunca vai esquecer, você nunca vai esquecer. Nunca, porque foi muita vergonha alheia ela cantando aquilo lá. Mas eu gostei. Ia cantar toda semana. No banho, assim, na Cléo Pires. Mas é isso, né? Foi um fracasso de audiência, não deu certo e provavelmente a gente não deve ver também, nem no Viva e nem no Vale a Pena Ver de novo, tá? Próxima novela que a gente traz agora, Ítalo, é uma novela de 2016. E aí a Globo tentou trazer, né, esse formato que já tava... Era parecida com outros enredos que já tinham dado certo, mas acabou dando um efeito contrário ali, foi um grande fracasso, tá? A gente fala da novela A Lei do Amor, de 2016, tinha também um elenco de peso ali, olha só, Cláudia Abreu, Humberto Carrão, Reinaldo Giannichini, a Vera Holtz, a Alice Wegman e outros grandes ali. José Maia também, se eu não me engano, foi a última, foi realmente a última novela, né, polêmica. É a última novela do José Maia, porque ele foi acusado de assédio, né, pela figurinista. E ele nunca mais voltou pra televisão desde então. Então, assim, esse caso do assédio é mais lembrado do que a própria novela, né? Mesmo com esse elenco de peso, a novela ficou conhecida realmente por conta desse assédio que o José Maia foi acusado de cometer e foi demitido da empresa desde então. Nunca mais voltou a trabalhar. A repercussão da novela. Quando a novela estreou, ela marcava 30 pontos no primeiro capítulo, né? Inclusive, ela foi a sucessora de Velho Chico, né, a novela aí, pra quem não lembra. Tinha dado bastante ibope Velho Chico na época, né? Na verdade, Velho Chico, ela teve um bastante ibope depois daquela situação onde o protagonista faleceu, né, afogado e tudo mais. Mas a Velho Chico, ela não tava indo tão bem assim. Só que a Lei do Amor conseguiu ir pior. Pra você ter ideia, a menor audiência da novela foi na véspera de Natal, quando a novela conseguiu marcar 15 pontos de média, cara. 15 pontos de média. Isso é menos do que o Hora 1 marca normalmente. É verdade. Né? Então, assim, o público realmente estava desligando a televisão, né? O penúltimo capítulo chegou até a bater um recorde de 36 pontos, mas na média geral, a novela marcou 27,1
que é a audiência mais ou menos ali do que marca uma novela das 6, novela das 7, mais ou menos. Então não deu tão certo assim na época, pouca gente lembra realmente, né? Começou a ser exibido em 2016 e terminou em 2017. Essas novelas que passam de um ano para outro podem acabar sendo prejudicadas na audiência, justamente por causa de véspera de Natal, Réveillon e tudo mais. Os episódios continuam sendo exibidos normalmente, né? E aí o pessoal tá em festa, festejando ali e acaba não acompanhando. Tá comendo, né? Que é o que importa. Que é melhor encher a barriga na ceia do que ficar acompanhando a novela. E até por isso que a Globo acabou mudando, né, a política de não estender tanto assim as novelas. Ou melhor, de estender... E não estrear a novela no fim do ano nem no começo do ano, né? Isso, estender a novela, né? Deixar ali até a virada do ano justamente pra evitar que novelas novas estreiem no final do ano e o Ibope vai lá embora. Eu ainda acho que a Globo deveria fazer o que o SBT fazia um tempo atrás, que era o feriadão SBT, lembra? Ah, eu acho legal. Muda a programação. Pronto, pô, é Réveillon. Quem que vai assistir novela no Réveillon, gente? É verdade. No Natal, sabe? Tudo bem que vai ter gente que não comemora, mas é a grande minoria. A grande maioria, né, tá curtindo. Ou então a gente perde noção do tempo no fim de ano. Essa é a verdade. Sim, é verdade. Então, eu acho que ainda é um erro continuar exibindo episódios inéditos, nem que fosse uma reprise ou alguma coisa diferente assim. Ou mas um programão assim, né? Como se fosse estender, por exemplo, o show da virada, né? Alguma coisa assim mais legal, com outros artistas, eu acho que faz sentido sim, tá? Próxima novela que a gente traz aqui também foi um fracasso de audiência. A gente fala da novela Em Família, que não deu certo, foi hateada, né, na época nas redes sociais. Ela foi exibida em 2014 e é uma novela do Manuel Carlos, foi protagonizada ali pela Júlia Lemetz e foi um fracasso. Tá no roteiro, né, que contava com uma história de uma mãe e de uma filha que se envolviam amorosamente com o mesmo homem, né? Acabou lembrando o sucesso Laços de Família, né, do Manuel Carlos também lá em 2000. Mas foi meio que Laços de Família de um jeito diferente, só que nenhuma novidade, né? Só mudou os personagens, um pouco da história, e isso não agradou o público. E a novela acabou, então, sendo um fracasso de audiência. E a Júlia Lemetz foi a Helena, né? Porque a gente sabe que o Manuel Carlos tinha, né? Sempre as Helenas nas novelas dele. Mas realmente essa novela não deu certo. Foi um fracasso de audiência também. 2014 a gente tá falando de quase 10 anos atrás. Então, embora as novelas hoje lutem para chegar nos 30 pontos, né? Naquela época a Netflix não era tão forte, né? A concorrência do streaming não era tão forte assim. Então a Globo costumava marcar uma audiência bem melhor. E essa novela, ela teve a média geral de 30 pontos, né? Claro que fica sempre em primeiro lugar, porque é a TV Globo, mas se fosse no SBT ou na Band ou na Record, a gente veria um número bem diferente. Inclusive, a novela teve que passar por mudanças no enredo logo na primeira semana, já que a Globo decidiu acelerar os capítulos das duas primeiras fases para que a terceira chegasse antes do previsto. Essa terceira fase, que começaria somente no capítulo 10, se iniciou logo no capítulo 7, e o motivo foi por conta do ritmo lento da novela, que estava prejudicando a audiência. A trama ganhou... ficou a mesmice ali, ficou um negócio meio chato, eles deram uma acelerada, cortaram algumas coisas, mas eles tiveram uma mudança bem grande, inclusive o protagonista, que era mocinho no início, acabou se transformando em um vilão para que movimentasse a história aí de uma forma... Assim, continuou na liderança, mas realmente não teve a audiência esperada. Só para trazer aqui os números que eu gosto sempre de trazer, no segundo capítulo, o primeiro chegou a 35 pontos, o segundo caiu para 29. Sim. Então, assim, o público realmente não gostou, né? Foi tudo desligando ali a televisão, mas na reta final eles conseguiram alcançar ali cerca de 38 pontos. Então, uma novela que não é tão lembrada pelo público exatamente por ser bem parecida com uma outra novela... Era bem parecida até com aquela Laços de Família. Laços de Família, né? Então, às vezes, nem sempre as mesmas táticas funcionam. Com certeza. Próximo nome, gente, eu acho que assim, existe meio que uma maldição de Miguel Falabella, né? Que a maioria das coisas que ele produz não dão certo. Ele produziu uma, duas coisas ali que realmente deram certo na TV, a maioria fracassou, né? Teve até aquela outra novela lá, novela não, aquela série que ele escreveu, que a Globo tirou do ar porque não deu certo, eu esqueci o nome. Mas a gente fala agora da novela
Negócio da China, que tinha ali um nome de peso como protagonista. Tinha a protagonista da Grazi Massafera, né? E era uma novela assinada pelo Miguel Falabella pro horário das 18 horas. Gente, a Globo bateu média de 20 pontos ali, o que pra época era considerado muito baixo, né? Cara, 2008, a Globo, nos 2000 que a gente tá falando aqui, a Globo era toda poderosa Globo. Sim. Qualquer coisa que a Globo colocava no ar dava 40 pontos no mínimo. Exatamente. Né? E a novela Negócio da China conseguiu quebrar isso aí, chegando nos 20 pontos. Era uma novela, inclusive, que hoje, se a gente for olhar com a lupa, é muito complicada a situação, porque, né? Negócio da China, todos os atores eram brasileiros. Teve até aquele caso que pegaram um ator e puxaram o olho dele pra ele fazer. Não, eles todos fizeram a campanha puxando o olho, assim. Então, é bem complicado. Inclusive, teve a saída do Fábio Assunção dessa novela naquela época. Ele faltou em diversas gravações e se complicou com problemas decorrentes do uso de drogas, e a direção da novela removeu ele da produção após um mês da estreia. Ele chegou a ser internado numa clínica de reabilitação. Então, assim, a gente sabe que sempre que uma novela tem esses problemas, assim, né, de como que tá funcionando ali por trás das câmeras, isso impacta muito no resultado. Com certeza. Né? E isso foi um dos pontos que acabou gerando. O primeiro capítulo marcou média de 30 pontos, picos de 32, e aí ruim. A novela começou a cair, ficando entre 20 e 15 pontos, né? Então, assim, foi uma audiência que não deixou o pessoal feliz. Desde então, se eu não me engano, o Miguel Falabella nunca mais conseguiu emplacar nenhuma novela, né? Lá na TV Globo. Eu sei que teve... Por isso que eu tô falando, né? Deu fracasso ali. É bem complicado. Mas você falou aí de coisa que o Miguel Falabella fez e não deu certo, mas ele fez muita coisa que deu certo também. Não, mas pô, de 10, uma tem que dar certo. É por isso que eu falei. A única coisa que realmente lembra foi Sai de Baixo. Foi certo, Sai de Baixo, Toma Lá da Cá. Só. O que mais? Pé na Cova. Pé na Cova não deu tão certo, não. Mas era muito bom. Era muito bom. Eu acho Travessia boa. E ela foi um fracasso de audiência. Ué. Ponto. Eu achei o enredo de Travessia muito bom. Aquela lá, como que é o nome? Um Lugar ao Sol. Eu achei uma novela boa também. Mas ela foi um fracasso de audiência. Pantanal, eu não achei bom. E as pessoas acham e a audiência foi meira. Então é aquilo, é a opinião. Agora, de coisa boa mesmo, que valeu a pena. Teve aquela série que ele fez, Brasil a Bordo, que também flopou. Flopou demais. Flopadíssimo, por isso que eu falo. Maldição de Miguel Falabella. Nas duas séries que ele fez, tinha aquela atriz, que faleceu recentemente, meu Deus. Marília Pêra? Não, que faleceu recentemente, Meu Deus. Eu sei, do Sai de Baixo, você tá falando, né? Exatamente. Ela foi muito... Araci. Balabanian, exatamente. Ela deu um up ali, né? Porque as pessoas gostavam muito da personagem dela. Então, às vezes, o trunfo era até a Araci Balabanian. Né, o que não estava presente em Negócio da China, talvez isso que não aconteceu, não fez a novela ser aquele boom, né, que ela era, mas tá aí então a lista das novelas mais flopadas aqui da rede Globo. E daria pra gente ficar falando de várias aqui. Eu citei Geração Brasil aqui, que foi um fracasso na época. Travessia mesmo. Pegou a audiência de Cheia de Charme que tava lá embaixo, conseguiu jogar no chão. Não, tava alta Cheia de Charme. Então, pegou a audiência alta de Cheia de Charme e jogou pro chão. Isso sim. Porque realmente Geração Brasil não deu certo. Tempos Modernos também foi outra novela que não deu certo. Bang Bang, Esperança, O Beijo do Vampiro, que é uma novela que eu tenho eu lembro bastante, mas foi uma novela que foi completamente esticada, que deu muito errado. Foi. Só recentemente que reprisaram no Viva, mas na TV aberta a gente não deve ver nunca mais. Reprisaram talvez pela nostalgia também, né? Porque muita gente gostava, né, da novela, do enredo, as crianças gostavam bastante. O Beijo do Vampiro é meio que uma releitura de Vamp, né? Sim. Ali... Bem naquela época, 2002, 2003, que foi feita, tinha, inclusive, tinha Tarcísio Meira no elenco, né, cara? Olha, mas não deu certo mesmo assim. Até hoje a gente lembra com uma certa nostalgia, mas a recepção da crítica não foi muito boa e a audiência também não foi legal. Pra você ter uma ideia, naquela época, gente, 2002, a novela estreou com 36 pontos
e chegou ali a marcar 16 pontos na época. Nossa, péssimo. Naquela época, 2002, Jornal Nacional dava 60 pontos de audiência, então realmente foi uma novela bem complicada. É verdade, olha, se você é de casa lembra de alguma dessas novelas ou gostou de alguma dessas que a gente comentou aqui que foram fracassos de audiência, deixa aqui nos comentários. E se tem aquela novela que você sabe que, poxa, não foi legal e a gente não comentou aqui na lista, deixa também nos comentários. Nós não temos mais tempo. Queria lembrar, a gente tem 2 lives por dia, de segunda a sexta-feira, a partir da 1h da tarde, a partir das 15 para 7 da noite, com muita bomba do mundo dos famosos, tá? Tem meta de inscritos, ajuda a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e lembrar que você pode ver e rever esse programa a hora que você quiser na aba de vídeos aqui do YouTube, que os recortes saem ao longo de todo dia aqui no canal e lá no meu TikTok, que o link tá na bio, tá? A gente se encontra, Ítalo, logo aqui no nosso Papo de TV. Tchau. Tchau, tchau.